Eu sou a Natália Magon, host do podcast A Energia que Te Move. O seu podcast que vai falar sobre a energia além da energia elétrica. A gente vai falar sobre a energia das pessoas, a energia na carreira, na trajetória de vida, a energia que move as pessoas. E para isso, a gente vai trazer convidados muito especiais. Para você ficar por dentro de todos os episódios, já segue a gente nas redes sociais, se inscreve no nosso canal e compartilha com pessoas que também são movidos à energia como a gente. No episódio de hoje, eu conto com o nosso co-host, Carlos Magon, que é fundador e hoje conselheiro da ATG Geradores. Carlos, é um prazer ter você aqui. O prazer é meu e obrigado pelo convite novamente. Estou feliz de participar de novo de mais um podcast da ATG. Obrigada. E hoje como nosso convidado, Wilson. Bom, e agora eu quero apresentar o nosso convidado ilustre de hoje, que ele foi nomeado, na verdade, como caipira de 400 milhões. Depois ele vai contar pra gente essa história. Wilson, eu sou sua fã, já li o seu livro e tenho muitas perguntas pra te fazer. Então é um prazer ter você aqui com a gente. O prazer é meu, é uma honra estar aqui, participar desse podcast da ATG, estar junto com você, ver você aqui com toda essa energia. Sou amigo do seu pai aí há mais de 25 anos, 30 anos mais ou menos. Sou muito grato à ATG, muito grato ao Carlos, à vossa família. Então, muito legal estar aqui junto hoje e estou aqui com muita alegria e muita energia. Obrigada. Bom, e para que esse podcast aconteça, a gente conta com um patrocinador oficial, que é a ATG Geradores. Para você que ainda não conhece a ATG, escaneie o QR Code aqui na tela e acesse as nossas redes sociais e vê qual é a solução que a ATG pode te entregar. Bom, Wilson, para a gente começar, eu queria entender como que tudo começou, assim, da onde você veio, como você chegou onde chegou. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, sou engenheiro, tenho 65 anos, casado, 4 filhos e 3 netos. Então, essa história começou 65 anos atrás. Eu nasci na zona rural, no interior de São Paulo, num sítio de café. Sou filho de pais agricultores e morei na roça até os 11 anos de idade, aproximadamente. Ironicamente, numa casa de madeira, muito simples e sem luz, sem energia. Então a gente estudava e vivia à luz de lamparina, de lampião, e sem energia não é sem Wi-Fi, sem energia é sem geladeira, sem televisão. E à noite se conversava bastante, tinha uma cultura e uns valores muito fortes, muitas histórias. Estudei no sítio e aí, devido a uma crise, a primeira de muitas que eu já passei pela minha vida, né? E só um dia mais tarde você vai ver essas viradas que a vida dá. Teve uma geada, que é uma madrugada de muito frio, queimou o cafezal, queimou a colheita que a gente teria aquele ano. Meu pai precisou vender esse sítio para pagar uma dívida e nós mudamos para Rinópolis. Eu nasci em Oswaldo Cruz, oeste do estado de São Paulo. Depois fui criado em Rinópolis, uma pequena cidade perto de Tupã, Marília, aquela região ali de Presidente Prudente. E em Rinópolis nós começamos tudo do zero, todos fomos empreendedores, minha mãe cabeleireira, costureira, meu pai comerciante. E tive a sorte de que eles disseram sempre para mim e para o meu irmão: você quer uma bicicleta, você quer alguma coisa, vai se virar, vai trabalhar. Eu trabalhei desde os 12 anos de idade. Depois, como eu ia bem na escola, acabei vindo morar aqui em Santo André, no Parque Novo Oratório, na casa da minha avó. Fiquei 1 ano no sofá da sala, fiz cursinho e depois estudei na FEI, Faculdade de Engenharia Industrial de São Bernardo do Campo. Lá morei numa república, 5 anos, com amigos também do interior. E formado em engenheiro, trabalhei só 2 anos como executivo e depois comecei a empreender. Tive vários negócios que não deram tão certo. Nunca quebrei feio, mas andei de lado bastante tempo na vida. Até que um dia fui encarregado de um show. Não fui muito bem atendido pelo locador de gerador. E resolvi comprar um caminhão e um gerador para começar a fornecer energia para eventos. Assim começou a história
talvez da maior tacada que eu dei, que foi a Poit Energia, que foi uma empresa que ficou muito grande, se espalhou pelo Brasil depois, pela América Latina, não só com eventos, mas com telecom, com televisão, com mineração, com Amazônia, depois com plataformas também da Petrobras. Foi uma história muito bonita, que terminou às vésperas da Copa do Mundo e da Olimpíada, em 2012. Eu vendi essa empresa na Bolsa de Valores em Londres para uma empresa que era líder mundial nesse negócio. E depois eu tive uma passagem pelo setor público, ajudei 3 prefeitos de São Paulo como secretário. Ultimamente fui presidente do Sebrae, fui superintendente do Sebrae no estado de São Paulo por 4 anos. E agora estou numa fase mais calma como conselheiro de empresas e fazendo hoje aqui uma coisa que eu gosto muito, que é contar história e inspirar outras pessoas. Que legal, Wilson. Sua história realmente é muito inspiradora. E aproveitando que você citou isso, o que você quer dizer com andou de lado por muito tempo? Você fala isso no livro também, né? Mas o que você quer dizer com isso? Olha, eu falo que a pior coisa que pode acontecer para uma pequena empresa, para um empreendedor, para um pequeno negócio, não é nem quebrar, porque às vezes se a pessoa quebra ou vai mal, ele começa um outro negócio que pode dar muito certo. Talvez uma coisa muito ruim que pode acontecer para um pequeno empreendedor, para alguém até que está nos assistindo, nos vendo, é aceitar andar de lado. Do mesmo jeito, do mesmo tamanho. Todos nós conhecemos algum comerciante, algum bar, alguma padaria, algum negócio que está há 30, 40 anos, do mesmo tamanho, do mesmo jeito. Eu respeito, tem gente que quer estar assim, mas eu tinha vontade de crescer, de ter escala, de ter um negócio maior. E eu tinha muita vontade, porque passei muita necessidade quando era criança, tinha vontade de vencer. Então eu falo que tinha que ganhar escala. Então minha vontade era parar de andar de lado, de ter um negócio que não crescia, para ter um negócio que tivesse filiais, que não dependesse só do Wilson, porque era que nem uma bicicleta que se eu parasse de pedalar, ela parava também. E eu encontrei na Poit Energia um jeito de dar escala, aprendi a delegar, aprendi a contratar pessoas melhores do que eu. Falo, quando a gente contrata pessoas melhores do que a gente para cada área do negócio, é melhor ainda do que você tocar sozinho e se matar de trabalhar às vezes. Legal. E falando também em pessoas, né? Tem uma parte do seu livro que você fala que, inclusive o Carlos participou disso, né? Que você comprou televisão para todos os funcionários, né? E presenteou todos eles com isso. Depois eu gostaria até que o Carlos comentasse como que ele se sentiu, né? Como funcionário na época. Mas como que foi isso para você? Por que você decidiu fazer isso? Curioso de ouvir o Carlos sobre esse evento aí. A gente sempre comemorou muito as coisas na empresa. Acho que a empresa começou a dar muito certo quando nós começamos a ser uma empresa mais alegre e que não fazia reuniões só para dar bronca em todo mundo. Tinha também as reuniões de correção de rumo, mas a gente procurava fazer eventos quase que todo mês para comemorar alguma coisa. A gente arrumava alguma coisa para comemorar. Seja um cliente novo, uma meta batida, um aniversário. Todo mês tinha algum churrasquinho lá. A gente tinha uma casa simples, numa pequena rua no Jabaquara, onde nós começamos e onde eu conheci o Carlos, que fazia toda a manutenção já para nós, como terceirizado. E a gente ali comemorava muito. E houve um ano que foi muito bom para a Poit. Teve um ano em que a gente trabalhou demais, as coisas foram bem, e a gente teve um evento de final de ano, um amigo secreto, sei lá, um churrasco. E assim foi meio de bate-pronto, eu resolvi vir aqui no centro de São Bernardo do Campo, a empresa... eu morava em São Bernardo, trabalhava em São Paulo, e parei numa loja, não me lembro qual que era, vim com um caminhão e comprei... Não eram muitos funcionários, mas comprei uma televisão para cada um, era uma surpresa. E o vendedor da loja, a loja ficou bem contente, né? Carregamos aquele caminhão, eu falei, compre se tiver pronta entrega. E quando todo mundo chegou lá para o churrasco, tinha as caixas lá empilhadas com o nome escrito com um pincel atômico em cada uma. E foi uma surpresa muito grande. E eu descobri que era um presente espetacular, porque passados... Televisão dura muito, né? Passados muitos anos, 10 anos depois daquilo, eu encontrava com alguém que falava, olha,
Ganhei um presente do senhor um dia que está lá na cozinha da minha mãe ou no quarto do meu filho até hoje. E eu sempre que olho para ela, eu lembro. Tanto que eu repeti esse presente algumas vezes depois, porque eu descobri que era um presente que sempre seria lembrado, não é mesmo, Carlos? Isso foi bom. Na época, quando eu recebi esse presente também, eu fiquei muito grato de saber que foi reconhecido o meu trabalho por uma empresa que eu estava prestando serviço. Então foi muito gratificante. Você Legal. então nem era o funcionário, né, da Poit Não, diretamente, era o eu prestador de serviço e prestava mesmo assim serviço, foi né? presenteado. É. Legal. A gente tinha alguns fornecedores, como o Carlos, como o irmão dele, que na época trabalhavam juntos, e mais alguns funcionários que eram tão preciosos, que não tinha horário, porque a gente trabalhava com energia para torres de celular, para eventos. Então isso aí não tem horário, não tem madrugada, sábado, domingo. Tinha pessoas que realmente vestiam a camisa da Poit mesmo sendo fornecedores. E a gente resolveu incluir esse pessoal nos presentes daquele dia. Ah, muito Na bom. época, foi eu, o Celso e o Sabá, lembra? Isso. Fomos Exatamente. Convidados para a festa Pra do festa. final de ano e ganhamos o presente. A TV também. Que legal. Isso é muito bom. Muito bom. E você em algum momento durante a trajetória da TG, que hoje a gente tem 25 anos, você aplicou alguns dos conceitos ou algum dos ensinamentos que você aprendeu enquanto estava perto do Poit? Na época, quando abri a TG, eu pensava em ver o erro de algumas empresas para não cometer o mesmo. E inspirado na Poit, tentando crescer cada vez mais. Então foi muito... como eu posso falar? Muito Enriquecedor. muito incentivador ter conhecido a Poit. Obrigado. E também o Wilson também, que sempre foi uma pessoa humilde. Aí eu me espelhei nisso também. Legal, obrigado. Wilson, eu queria também tirar uma dúvida, nem estava aqui no roteiro, mas hoje em dia a gente vê os jovens querendo atingir o sucesso muito cedo, né? Com 30 anos já querem estar em cargos altos de diretoria. E você teve a sua melhor sacada foi aos 40 anos, né? Isso. O que você diria, assim, para os jovens que hoje querem as coisas tão rápido, sabe? Não necessariamente a gente consegue, né? Eu dou muitas palestras em faculdades, falo com jovens. No Sebrae tive a oportunidade de falar com muitos empreendedores dos startups, né? Que às vezes tem menino aí com 25, com 30 anos, já está desesperado, porque leu alguma história de alguém que ganhou dinheiro muito rápido, né? Que vendeu a empresa. Para mim foi tudo sempre com muito trabalho, com muita perseverança, como o Carlos disse, aprendendo com o erro dos outros, copiando e colando as coisas boas que eu via nos outros, que é sempre mais barato a gente aprender com o erro dos outros do que com o erro da gente. Mas foi aos 40 anos, realmente, eu sempre faço questão de dizer isso, que até ali, não que estava mal, mas que não tinha escala. A melhor ideia que eu tive foi sendo mal atendido, e isso acontece com muita gente, né? Às vezes você vai num restaurante ou numa viagem, alguma coisa, você fala, puxa, eu faço isso melhor do que eu estou sendo atendido aqui hoje. Então eu falo para o pessoal ter um pouquinho mais de paciência, trabalhar bastante, porque hoje em dia, às vezes, as pessoas estão com muita pressa, né? As informações, o mundo está muito ligeiro e tem histórias realmente excepcionais. Mas, no geral, precisa ter perseverança, precisa ter foco, os jovens precisam gostar mais de gente, não adianta só de currículo, e precisam ter humildade, como o Carlos disse aqui, muita humildade. Gostar de gente para trabalhar com pessoas boas e ter bastante humildade, paciência, tratar bem o cliente, engolir sapo, usar a caixa de rascunho, que não é só do Outlook, mas é essa daqui. Tem momentos que você tem que ouvir
ficar quieto, aguardar um tempo para responder, ou deixar para outro dia, dormir com aquela, para poder continuar atendendo todo mundo. Wilson, eu queria entender quais foram os principais desafios que você enfrentou durante toda essa jornada, tanto antes da Poit, mas principalmente com a Poit, né? Porque você, como você mesmo disse, andou de lado por muito tempo. E quando você teve a ideia da Poit, ela cresceu exponencialmente, né? E ganhou escala. Quais foram os desafios que você enfrentou nesse momento? Olha, acho que o desafio de buscar recursos, né? De conseguir quem acreditava em mim, que me vendesse a crédito. Então, isso foi com os fornecedores, foi com os bancos. Um grande desafio foi procurar me cercar de pessoas boas, porque é muito difícil, né? Um negócio de serviços precisa de um time bom. Então, encontrar pessoas e fornecedores como a ATG e outros fornecedores da época que podiam me atender bem, né? Que atendiam meus clientes com bastante paciência. Como era um serviço de emergência e que não tinha horário, precisava de muita dedicação. Eu acho que um dos desafios grandes também foi com o crescimento da Poit, foi desapegar do dia a dia. Porque às vezes o empreendedor brasileiro pequeno, quando começa a crescer, ele é muito apegado ao dia a dia, ele quer ele mesmo fazer tudo. E se ele não delegar, não aprender, como a gente fala, tirar a barriga do balcão e ficar mais no estratégico, o negócio não cresce. E esse desapego é muito difícil. Imagina a Poit, a empresa tinha o meu nome, eu estava ali o tempo todo. E soltando isso aos poucos, até porque tinha filiais já em outros estados, foi um trabalho que demorou um pouco. E foi encontrando amigos, cases, exemplos. Eu sempre fui um leitor voraz de biografias e encontrei alguns mentores que fizeram diferença na minha vida. Ouvi, então, também outras pessoas que me ajudaram muito. Uhum. Você fala que você teve alguns conselheiros, né, durante a trajetória da Poit. Como foi? Como que você se conectou com esses conselheiros, né, para a gente começar? E como que eles te ajudaram? De que forma que eles contribuíram para a Poit atingir os resultados que ela atingiu? Olha, cada um contribui de uma maneira, né? Eu costumo dizer que, às vezes, mesmo uma pequena empresa, o empreendedor não tem um conselho de administração, mas ele já tem os seus conselheiros. Normalmente, quando ele não dorme à noite, o empreendedor é um cara muito solitário, né? Ele tem que tomar decisões, às vezes, sozinho. Mas ele tem um parente que ele admira muito, ele tem um gerente de banco que ele conversa, ou um executivo vizinho de alguma empresa. Então, ele já tem um certo conselho consultivo, né? Um traz mais conselhos financeiros, o outro de logística, o outro tem uma visão de mercado e de futuro. Então, eu procurei me cercar de algumas pessoas assim. Nesses momentos, parar um pouco de falar para ouvir, né? Porque às vezes a gente fala muito. Eu sou engenheiro, mas me tornei vendedor, né? Para o negócio crescer, você é muito... E às vezes a gente fala muito e escuta pouco. Então, eu passei a escutar mais e tive a sorte também de ir me cercando, de cultivando o que a gente chama de networking, né? Eu falo que quando a gente encontra algo para fazer na vida, que a gente gosta muito de fazer e sabe que está alinhado com um ponto forte que a gente tem, mas que ao mesmo tempo você tem uma listinha de 20, 30, 50 pessoas que você pode conversar, pode compartilhar o que você faz, isso ajuda muito, tira a gente da solidão. Uhum. Legal, Poit. Obrigada. Eu gostaria de lembrar o pessoal que está assistindo aqui o nosso podcast, que o podcast ele tem como patrocinador oficial a ATG Geradores. A ATG ela tem como cultura levar mais conhecimento, né, para os seus parceiros de negócio, para os seus clientes e para os seus colaboradores. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre a ATG e de que forma que ela pode te ajudar, é só acessar o QR Code aqui na tela e conhecer um pouco mais. Bom, voltando aqui, Poit, você fala no seu livro que o seu pai era bem rígido, né?
E assim, eu tenho uma experiência completamente diferente, porque desde o momento que eu entrei na TG, meu pai sempre teve muita confiança em mim. E era isso que me impulsionava a continuar, ir atrás e fazer as coisas dar certo. Eu queria entender de que forma que são cenários opostos, né? De que forma que a rigidez contribuiu, porque ela contribuiu muito, mas como? Contribuiu bastante, sabe? Meu pai é descendente de alemães e italianos, e minha mãe descendente de espanhóis. Então era uma mistura fina, né? E todos frequentaram muito pouco a escola, mas me ajudaram muito. Eles não me deixaram como herança bens e valores financeiros, mas sim valores e princípios muito fortes de educação, de respeito, de gastar menos do que eu ganho, de respeitar as outras pessoas, de não pôr a mão em nada que não é meu. E o meu pai sempre teve a régua alta, sabe? Tudo que a gente fazia, ele sempre queria um pouco mais, ele sempre acreditava que eu poderia fazer um pouco mais. Eu fui entender isso um pouco mais tarde, sou muito grato aos meus pais. Meu pai já faleceu alguns anos atrás, mas pude ver o progresso da Poit. Minha mãe é viva ainda, mas está com Alzheimer, infelizmente, mas toda semana eu posso repetir algumas histórias e alguns agradecimentos para minha mãe, que é um momento muito especial também, que ela não lembra, e aí eu posso dizer para ela o quanto eu sou grato, o quanto ela me ajudou, o quanto ela e o papai fizeram diferença na minha vida. E às vezes ela se emociona, porque ela não lembra que semana passada eu contei essa história para ela, e eu me emociono junto. Então, esse exercício da gratidão aos pais, do respeito aos pais, e fico muito feliz de ver, né, o seu exemplo e como é a vossa família. Isso é muito importante e isso só leva a gente para frente. Aliás, está na Bíblia, né? Quando a gente, sendo mais rígido ou mais incentivador e a gente respeita pai e mãe, a gente sempre vai ter progresso. Sim, muito lindo ouvir isso. Eu queria trazer também assim, hoje o tema do nosso podcast é a energia que te move, né? E eu queria entender para vocês, para o Carlos e o Poit também, qual que é a energia que move vocês hoje, né? A energia que me move hoje é acordar todos os dias, ver minhas filhas sorrindo, é o que dá um gás pra gente continuar e ir atrás dos nossos sonhos. Mas e para vocês, né, que já conquistaram muita coisa, o que move vocês hoje? Carlos. O que move hoje é a família unida, agradecimento à minha esposa, minhas filhas que estão bem encaminhadas, e são 4. E tenho muita gratidão por elas e pelo que elas fazem. Inclusive a Natália, depois que sofreu acidente, ela assumiu a ATG e é um orgulho para mim também. Obrigada. Muito bom. Que lindo ouvir isso. Olha, a energia que me move hoje é muito forte. É uma gratidão muito grande também. Como o Carlos disse, a família, né? Porque é a primeira coisa que a gente pensa sempre na hora do aperto, na hora que acorda. Eu hoje exercito muito a lista da gratidão, né? Todos os dias. Comecei lá no comecinho da pandemia, eu li um livro e comecei a escrever. Ao invés de acordar todo dia com a vontade de brigar com alguém, de ligar para alguém que te fez, eu procurei escrever sempre coisas pelas quais eu sou grato. Essa lista já está bastante grande. E o dia que eu não escrevo, eu leio. Então é um jeito de começar o dia com uma meditação e com uma lista. Mas é um propósito, é uma energia voltado hoje muito à família, ao compartilhamento. Deus foi muito bom comigo. Mas hoje em dia, às vezes, se fala muito que o empreendedor teve sorte, né? Sim, tive muita sorte, mas tem uma definição que eu gosto muito, que fala que sorte é quando a oportunidade encontra uma pessoa preparada e com vontade, né? Porque às vezes a oportunidade passa para muita gente, mas ele não está preparado, ou não quer tirar o pé do chão, ou quer fazer outra coisa. Então eu sou muito grato e eu procuro compartilhar isso.
fazendo isso que a gente está fazendo agora, com todo mundo que está nos assistindo, ouvindo. De alguma maneira, se eu puder inspirar alguém, trazer alguma coisa, com bastante humildade, né? Porque eu falo também muito do que não deu certo no meu livro, nas minhas palestras, né? Dos tropeções, dos aprendizados. Então, hoje, me move muito é compartilhar isso, é viver muito próximo da família, cuidar muito do futuro e da educação deles, os valores que eu recebi, tentar passar isso para frente. E hoje tem uma causa também de inclusão produtiva das pessoas, né? Eu acredito muito nessa palavra. Então, a gente tem um trabalho junto a comunidades, eu tenho um fundo de investimento que investe em empreendedores da quebrada, que nem a gente fala, ou das comunidades, das favelas, porque acredito muito que a solução às vezes vem de dentro para fora, né? Inclusão social é necessária, mas é aquela cesta básica, aquela marmita que todo mundo leva lá, mas a gente precisa fazer a inclusão produtiva, que é ensinar a pescar, né? Que a pessoa também aprenda a produzir, aprenda a criar valor. Estou trabalhando muito com isso hoje em dia. Legal. E para se reconectar com a sua energia, né? Às vezes a gente está desconectado, desenergizado. O que você faz para se energizar? Olha, eu estou meditando hoje, estou lendo muito, aprendi com minha esposa a ter meus momentos de silêncio, não é? A parar para pensar. Como eu disse, eu me energizo com a lista da gratidão, que é uma coisa bastante legal de fazer. Tratar sempre muito bem todo mundo. Todos os convites que eu posso, dentro da minha agenda, eu atendo, né, para poder conversar, para poder... Isso me traz energia, né? Recordar um pouco das dificuldades e de toda a necessidade que fez a gente chegar até aqui. Mas eu estou praticando exercícios físicos, cuidando da saúde, fazendo meus check-ups com mais frequência. E estou muito perto dos meus filhos, sabe? Procuro, na medida do possível. Eu tenho 4 filhos e, como eu te falei, netos. E tenho uma filha que mora em Ribeirão, uma outra que mora no Canadá. Os outros 2 meninos estão em São Paulo. Mas eu me divido sempre que posso para estar com eles. Ir até o encontro deles, ou que eles venham em casa, 1 ou 2 vezes por ano, fazer um encontro de toda a família. Isso me energiza muito. Esses porta-retratos que eu tenho do encontro da família toda em algum lugar, pode ser em casa, pode ser no hotel fazenda, pode ser num sítio. É muito bacana para mim ver todo mundo junto e todo mundo em harmonia. Sim, muito bom. E, Poit, eu queria que você contasse pra gente se você se lembra de alguma história engraçada, assim, dentro do empreendedorismo, sabe? Na sua trajetória da Poit ou de antes também, assim, algum episódio engraçado que teve que você pensava que era uma coisa e na verdade aconteceu outra, algum desafio? Olha, deve ter uma centena aí, viu? Dá pra gente ficar aqui horas e horas falando. São muitas histórias. Eu estava agora há pouco com o Carlos ali ainda recordando de muitas. Mas assim, para citar, a gente trabalhou em ambientes muito difíceis. Nós tivemos um trabalho na Poit, que fez a Poit crescer muito, que foi privatização de telecom no Brasil. Então eram torres de celular da BCP, da Nextel, da ATL, de outros players, né? Pelo Brasil todo, e essas torres não tinham energia. Então fez com que a gente colocasse geradores e precisasse cuidar desses geradores, né? E também trabalhamos muito com eventos, novelas, minisséries, em lugares remotos. Uma novela, um filme, às vezes que é feito no Pantanal ou num lugar que não tem energia, né? Como a gente tem aqui nesse estúdio, precisa de gerador, precisa de silêncio, né? Então me lembro muito de um caso que ficou super conhecido, e eu falo no meu livro, nas filmagens da minissérie Alto da Compadecida, da Globo. A gente estava em Cabaceiras, na Paraíba, é uma história de Ariano Suassuna, e a gente tinha lá Selton Mello, Lima Duarte, e uma noite o nosso caminhão gerador foi usado indevidamente por um funcionário e capotou, né? Capotou num barranco lá que não tinha jeito, e pararam as filmagens, e foi um
um pega para substituir aquilo. Foram 3 dias de correria para colocar outros geradores lá. Hoje a gente dá risada, mas foram muitas madrugadas no telefone com dificuldade. E me recordo também, aproveitando que o Carlos está aqui, tivemos muitas histórias juntos, mais de um atendimento que ele teve que fazer uma noite numa comunidade, não vou falar o nome da cidade, mas aqui na Grande São Paulo, em que ele tinha que socorrer um gerador parado para restabelecer o sinal do celular, mas ele ligava de lá para a gente, para o Paulo, meu cunhado, que trabalhava comigo também, dizendo, olha, não dá para ficar aqui porque está um tiroteio enorme aqui. Está havendo um conflito aqui na comunidade, certo, Carlos? E eu preciso sair daqui. E a gente precisava que ele ficasse lá para que o gerador voltasse, porque às vezes era falta de diesel, ou uma bateria que roubaram, ou alguma coisa, um combustível contaminado. E a gente, mas não tem jeito mesmo. Ele fala, eu preciso sair daqui agora, depois eu volto. Isso. Então foi tiroteios, vacas bravas, lugares de chuvas, e aí encalhava o carro, não dava para chegar. Então, muitas histórias para contar para poder manter energia para o cliente. E às vezes chegava no site e já pegamos um segurança amarrado com arame e eu tinha roubado os cabos, bateria, tudo do gerador. Meu Deus. A companhia, o cliente, colocava um segurança lá, mas como ele falou, às vezes alguém chegava lá, amarrava o cara, roubava tudo. Quando ele chegava lá para consertar o gerador, porque parou, o problema era mais grave do que esse. Tinha que primeiro desamarrar alguém. Então tem muita história bonita, muita história engraçada, muitos momentos difíceis. Então, como a vida de todo empreendedor, as coisas não são só de histórias bacanas e tal. Teve momentos difíceis, mas a gente superou. Ah, que bom. E como você vê hoje o futuro dos geradores, do mercado de energia? Olha, eu sou muito otimista com o Brasil e com o mercado de energia de uma maneira geral, e principalmente com esse segmento em que a ATG trabalha, né? E tantos concorrentes que vocês têm. Eu acho que locação de energia, manutenção de geradores, uma coisa extremamente necessária. Quem tem um gerador no seu edifício, quem tem um gerador no seu comércio, na sua indústria, e não faz manutenção periódica, vai pagar o preço, porque o dia que faltar energia não vai funcionar. Ou é que nem um carro parado, abandonado em algum lugar. A bateria não funciona, o combustível já está contaminado. Então, quem tem um gerador precisa muito de uma empresa como a ATG, porque precisa estar sempre fazendo manutenção, sempre simulando falta de energia. E quem não tem gerador precisa alugar um gerador, seja para uma emergência, seja para um reforço, às vezes é uma obra, né, temporária, às vezes é uma festa ou é só uma época. Então eu vejo que isso tem muita coisa ainda para acontecer. Quando existe crescimento da economia, quando existe desenvolvimento, quando existe muita atividade, a energia às vezes não acompanha tudo isso e precisa de especialistas, precisa de gente boa que entenda e que possa às vezes salvar um evento, salvar o casamento, salvar uma festa, salvar a produção de uma indústria que está parada. Isso não tem preço. É isso que a gente traz muito para os nossos clientes, né? Que a ATG entrega segurança. A gente está há 25 anos no mercado entregando segurança, né? Então, quando falta energia em um condomínio, por exemplo, eles ficam sem o portão fica aberto e aí fica à mercê, né? De tudo que pode acontecer ali. E teve algum caso que você, pessoalmente, precisou do gerador ou falou... Será que tem um gerador aqui? E ficou com dúvida? Eu vou te contar uma experiência minha, né? Minha filha precisou ficar hospitalizada alguns dias e tava chovendo muito naquela noite e a gente não podia acompanhar, né? E aí eu cheguei em casa e eu pensava, meu Deus, será que a manutenção do gerador tá feita, sabe? Então, a gente que tá nesse meio, né, acaba passando isso pela cabeça. Teve em algum momento que você sentiu isso? Muitos. A gente que está nesse meio não só se preocupa com isso, como parece que é premiado, né? Eu já estive também em vários lugares, mesmo depois que não tenho mais apoio, que trabalho com outras coisas, em que acaba a energia. E todo mundo fala, você não conhece alguém aí que tem um gerador para gente? Eu conhecia uma boa empresa de gerador, então
já estive em eventos em que a coisa ficou sem energia um tempo, já cheguei em indústrias em extremos, em momentos bastante críticos. Então, a gente tem um olhar muito apurado para isso e pode estar sempre aconselhando. E muitas vezes nós fomos chamados, quando tinha Poit, quando o evento já estava naufragando, né? E aí eu volto a dizer assim, a noiva estava lá chorando porque o casamento estava parado, um buffet parado, uma empresa de mídia, né? Um grande jornal de São Paulo, famoso, parada, nunca tinha ficado sem imprimir um jornal na época da mídia impressa, e a gente chegou lá, precisou quebrar uma janela, passar os cabos, dar um jeito e focar na solução e não no problema. A Poit ensinou muito, uma coisa que eu falo muito hoje para os empreendedores, que vale para os relacionamentos pessoais, vale para todo mundo, é focar na solução e não no problema, né? Fazer uma lista de coisas que a gente pode dar logo um direcionamento positivo ao invés de ficar procurando culpados. Ah, legal. E você, Carlos, teve algum episódio que precisou de um gerador e... Eu, no caso, depois do acidente, por causa do meu respirador, né? Que quando falta energia no condomínio que eu moro, aí eu tenho que puxar uma extensão lá do hall de serviço. Do gerador. Para poder, que tem a tomada do gerador, para poder ligar meu respirador. Então, tem dia que é preocupante, porque a gente não sabe a hora que vai voltar a energia. Esse é um mercado que não tem fim e em todo o Brasil, né? Hospitais, pessoal que faz hemodiálise, ou uma crise como tivemos agora de uma grande enchente, com essas mudanças climáticas todas, muita chuva, muito calor, uma hora é o ar-condicionado, outra hora são as enchentes. Muita gente precisa de energia, às vezes de uma maneira mais rápida do que ela vai ser restabelecida por um vento muito forte, uma chuva muito forte. E a gente está tendo exemplo todo dia. E isso é na agricultura também, quando precisa fazer irrigação e precisa alimentar as bombas. Isso é nas mineradoras e indústrias de uma maneira para manter a produção. Bom, é isso aí. Eu queria agradecer a presença de vocês. Fiquei muito feliz, Carlos. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. E, Poit, você também. Obrigada por ter trazido essa sua história dentro do empreender, né? Que é muito inspiradora pra gente. Você vem inspirando pessoas pelo Brasil e pelo mundo, né? Com a sua história. Muita gratidão mais uma vez pelo convite. Fiquei muito honrado de vir aqui, de participar desse podcast, desses 25 anos de ATG. E, de novo, muito obrigado, Carlos, por tudo que você nos ajudou nessa trajetória. Muito obrigado, ATG. Eu sou muito grato a muita gente que me ajudou, mas a vocês, principalmente, que participaram lá do começo da história e com bastante dificuldade sempre estiveram ao nosso lado. Então, foi um prazer muito grande estar aqui. E estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, foi ótimo. Inclusive, falando lá do começo, comentei no outro podcast que tinha cobrado R$800 de uma empresa que era para fazer o parto da minha filha, e essa empresa foi a Poit. Que eu consertei 4 geradores. Aí cobrei os R$800 para pagar o parto da minha filha num galpão que vocês tinham. Um galpão pequeno, lá em Diadema. Foi lá que eu fiz esse trabalho e cobrei os 800 para pagar o parto. Puxa vida. Muito emocionante, muito legal ouvir esse feedback. Obrigado. Fico feliz de saber. Bom, apoio de presente até na família, né, Wilson? Bom, gente, eu gostaria de agradecer também a ATG, que é a nossa patrocinadora oficial do podcast. Você que precisa de energia contínua e não pode ficar com a produção parada, entre em contato com a ATG, que a gente tem a melhor solução para te entregar. A gente tem geradores para locação, manutenção de gerador. Então, mantenha a sua manutenção em dia e conte com o seu gerador. A gente garante a sua energia.
Pessoal, é isso aí. A gente tá encerrando mais um episódio. Eu quero agradecer a você que ficou aqui até agora. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais para acompanhar os novos episódios que vêm por aí. Não esquece de compartilhar para que a gente possa atingir mais pessoas e inspirar outras pessoas por aí. Obrigada e fica a pergunta aí para vocês. Qual que é a energia que te move?